Para que serve a escola? Assim, a gente cresce com uma resposta meio pronta, né? Para desenvolver nosso potencial, aprender coisas, virar um indivíduo completo. É o que todo mundo pensa. Mas e se a resposta for, tipo, o exato oposto? E se a principal função da educação não for libertar o indivíduo, mas sim construir a própria sociedade, tijolo por tijolo, em cima de cada um de nós? Essa é uma ideia que, nossa, vira mesa e é justamente o ponto de partida de um dos fundadores da sociologia, o Émile Durkheim. Ele olhou para a educação e viu uma coisa que, assim, pouca gente via. Exato. E é sobre essa visão radical que a gente vai conversar hoje. Nossa fonte é um clássico dele, o Educação e Sociologia. A gente vai focar mais no prefácio e na introdução, que são, assim, um resumo potentíssimo do pensamento dele. É um ótimo ponto de partida. A nossa missão aqui, então, é entender por que Durkheim via a escola não como um serviço para o aluno, mas como a ferramenta mais poderosa da sociedade para garantir a própria sobrevivência. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. A primeira bomba, assim, que o Durkheim joga no nosso colo é a própria definição dele de educação. Ele diz, e eu cito, a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Já soa um pouco autoritário, não soa? Totalmente. E o objetivo para ele não deixa a menor dúvida. Não é sobre, sei lá, autoajuda. Desenvolvimento pessoal, nada disso. O objetivo é, e ele fala isso com todas as letras, suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais que lhe exigem a sociedade. Ou seja, a sociedade olha para uma criança e pensa, ok, o que eu preciso que essa peça se torne para que a máquina inteira continue funcionando? É quase uma linha de montagem. Uma fábrica de cidadãos. A sociedade pega a matéria-prima, que é a criança, e molda para que ela se encaixe. Parece uma visão bem, sei lá, pessimista. É uma visão dura, com certeza. Mas para a gente entender, a gente precisa de um conceito-chave do Durkheim, que é a ideia de que todos nós temos dois seres dentro da gente. Dois seres? Como assim? Ele argumenta que, por um lado, existe o ser individual. Esse é o nosso eu mais cru, sabe? Feito das nossas sensações, dos nossos impulsos biológicos, nossa vida privada. Certo. Essa é a parte que a gente já nasce com. É o nosso hardware biológico, digamos assim. Perfeito. E o outro ser? O outro é o ser social. E esse, Durkheim diz, não nasce com a gente. Ele é construído. É um sistema de ideias, de sentimentos, de hábitos que expressam o grupo, ou os grupos em que a gente vive. Ah, então é a parte de nós que fala português, que segue certas regras morais, que tem certas crenças. Que se emociona com o hino nacional, ou com uma música específica. Isso, entendi. Então, usando a sua analogia, o ser individual é o hardware e o ser social é o sistema operacional que a sociedade instala na gente, através da educação. Exatamente essa a ideia. A parte de mim que para no sinal vermelho mesmo quando não tem ninguém olhando, ou que sente vergonha de certas coisas. Isso é o ser social em ação. É exatamente isso, a analogia perfeita. E a missão da educação, para o Durkheim, é justamente instalar esse sistema operacional. Ele usa uma imagem muito, muito forte. Qual? Ele diz que a criança nasce como um ser egoísta e associal. Um pequeno animal focado só nas próprias necessidades. E a educação tem essa tarefa, urgente, de construir por cima desse ser primitivo um outro ser. Um ser capaz de viver em coletivo, de ter uma vida moral. Então a sociedade, pela escola, literalmente cria no homem um novo ser. Essa é a frase dele. É bem impactante. Isso vai totalmente na contramão de outros grandes pensadores, né? Penso em Kant, Stuart Mill. Eles viam a coisa de um jeito completamente diferente. Completamente. E é aqui que a coisa fica muito interessante. Esses filósofos, eles olhavam para a educação e viam, assim, um ideal universal. Certo. Eles acreditavam que a função da educação era desenvolver em cada pessoa os atributos do ser humano em geral, sabe? Uma espécie de perfeição abstrata válida para qualquer um em qualquer lugar. Uma educação para criar o cidadão do mundo. Uma ideia que, poxa, parece muito nobre. Por que o Durkheim achava isso uma fantasia?
Porque para ele, como um sociólogo com os pés bem fincados no chão, esse tal de homem universal simplesmente não existe na realidade. Ele olhava para a história e via que a educação nunca acontece no vácuo. Ela é sempre filha do seu tempo e do seu lugar. Ele dá exemplos históricos disso, certo? Sim, e são muito claros. Ele fala: olhem para a Grécia Antiga. A educação em Esparta não estava tentando criar um homem universal. Claro que não. Estava forjando espartanos, soldados disciplinados para a cidade de Esparta. Já a educação em Atenas, na mesma época, criava atenienses, indivíduos com gosto pelo debate, pela arte, pela democracia. Cada sociedade cria um ideal de homem que serve aos seus próprios propósitos. Precisamente, a educação é, por natureza, relativa à civilização que a produz. Ok, os exemplos históricos são muito claros, mas vamos trazer para hoje. Qual seria um nosso ideal de homem que a educação estaria tentando produzir agora? Seria, sei lá, o empreendedor inovador do Vale do Silício, a influenciadora digital? O ativista social engajado. Exato. A escola está nos empurrando para um desses moldes sem a gente nem perceber. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, segundo Durkheim, é que sim, ela está. Talvez não de forma tão consciente, mas o currículo, os valores, as habilidades que a escola prioriza, tudo isso reflete o tipo de pessoa que a nossa sociedade, hoje, considera bem-sucedida ou desejável. Então a educação nunca é neutra. Nunca. Ela é o espelho dos valores e também das contradições da civilização que a criou. Ok, mas aqui eu preciso fazer um pouco o papel de advogado do diabo. Porque tudo isso que a gente ouviu até agora soa um pouco opressor. Sim, é uma reação natural. Essa fábrica de cidadãos, essa ideia de que a sociedade nos molda para os seus interesses. Eu imagino que quem está nos ouvindo esteja pensando, tá, mas e eu? Onde fica a minha liberdade? A minha individualidade? Parece que a sociedade está nos esmagando. E essa é a crítica mais óbvia e eu diria a mais importante. E o mais surpreendente é que Durkheim não só antecipou essa crítica, como ele provavelmente concordaria com a preocupação. Como assim? O que é fascinante aqui é que muita gente entende o pensamento dele de forma errada. Ele não estava propondo um programa político dizendo que a educação deveria ser assim. Ele estava, como um cientista, constatando um fato. Queira a gente ou não, toda educação é um reflexo da sociedade. Então, mesmo uma educação que se diz libertadora ou humanista, na verdade, ela é um produto de uma sociedade que, em algum momento, passou a valorizar a liberdade e o humanismo. Exatamente. O cosmopolitismo não é menos social que o nacionalismo. É apenas o ideal de uma civilização diferente. E agora vem o grande paradoxo, o plot twist da história. Lá vem. Émile Durkheim era, ele mesmo, um profundo individualista. Em outros trabalhos, ele defende que a principal característica da civilização moderna é justamente a emancipação progressiva do indivíduo. Peraí, como é que é? O cara que via a sociedade como essa força imensa que nos molda era, na verdade, um defensor do indivíduo? Isso parece uma contradição gigante. Como ele resolve esse nó? Ele resolve de uma forma que eu acho brilhante. Ele argumenta que indivíduo e sociedade não são inimigos. Na verdade, um depende do outro. A conclusão dele é que, em sociedades como a nossa, o objetivo da educação é, de fato, fazer uma pessoa, criar um indivíduo autônomo. Certo. Ele diz que é possível individualizar socializando. Individualizar socializando. O que isso quer dizer na prática? Que a sociedade não é a jaula, mas a caixa de ferramentas. É a metáfora perfeita. A sociedade nos dá as ferramentas para que a gente possa se tornar nós mesmos. Pensa bem, a linguagem que você usa para formular seus pensamentos mais únicos. Quem te deu? A sociedade. A ciência que você usa para questionar o mundo. Quem a construiu? A sociedade, ao longo de séculos. A moral que te permite ter uma consciência, fazer escolhas. De onde ela vem? Da vida em grupo? Da vida em grupo. Sem essas ferramentas sociais que a gente recebe pela educação, nós não seríamos indivíduos, seríamos apenas animais. A ficha caiu. A sociedade nos dá essa caixa de ferramentas para sermos quem somos. Isso me leva a outra questão, então. Como a gente pode estudar essa caixa de ferramentas de um jeito sério?
Porque uma parte parece ser sobre a nossa mente, a psicologia, Sim, mas a outra é sobre a própria sociedade, certo? exato. E por isso ele propõe uma abordagem dupla para criar o que ele chama de ciência da educação. Ele diz que a psicologia é fundamental, claro. A educação lida com a mente de crianças, de adolescentes. A gente precisa entender como funciona a memória, a atenção, como o caráter se forma. A psicologia estuda o terreno onde a educação vai plantar as sementes. Ótima imagem, mas não é suficiente. Por que não? Porque a psicologia pode nos dizer como uma criança aprende, mas não pode nos dizer o que ela deve aprender, ou por que o sistema faz aprender aquilo. E é aí que entra a sociologia. E ele usa exemplos históricos para isso de novo, não é? Sim. Ele pergunta, por exemplo, por que o ensino na Idade Média era todo focado na dialética e na lógica de Aristóteles? E por que, de repente, no século XVII, o suprassumo da educação passou a ser ler os clássicos em latim e grego? A resposta não está na psicologia de uma criança medieval. De jeito nenhum. A resposta está na estrutura da sociedade daquela época, nos valores da igreja, na forma como o poder estava organizado. Entendi. São fatos sociais. Precisamente. Da mesma forma, ele compara o ensino francês de sua época, que era mais teórico, mais abstrato, com o americano, mais prático, mais experimental. Isso não se explica pela mente da criança francesa ou americana, mas pela história, pela economia, pela cultura de cada país, o currículo, os métodos, até a arquitetura da escola. Tudo isso são fatos sociais, e só a sociologia pode explicá-los. Nossa, isso explica perfeitamente por que hoje a gente tem essa briga toda sobre se a escola deve focar em programação e educação financeira ou em filosofia e sociologia. Exato. Não a discussão puramente pedagógica. É uma disputa sobre que ideal de homem a gente quer para o futuro. Que tipo de sociedade a gente quer ser? Você tocou no ponto central. É uma batalha de visões de mundo que se manifesta dentro da escola. Ok, mas esse livro foi escrito há mais de 100 anos. O que dele ainda conversa com a gente hoje? O prefácio da edição que a gente usou, escrito pelo Maurice DBC, até admite que algumas ideias envelheceram, como o vocabulário de consciência coletiva, por exemplo. Sim, a sociologia andou, a linguagem mudou. Mas o que é assustador é o quão atuais são as questões centrais. Tem uma citação de Durkheim no texto que, olha, parece que foi escrita ontem, no meio de uma reunião no Ministério da Educação. Qual é? Ele diz, e eu cito de novo, as transformações profundas que sociedades contemporâneas necessitam exigem transformações correspondentes na educação nacional. Caramba, isso é a descrição exata de todos os debates que a gente tem hoje. Reforma do ensino médio, preparar os jovens para a inteligência artificial, para um mercado de trabalho que muda a cada 5 anos. E a frase continua, e fica ainda mais perturbadora. Ele acrescenta, mas, se temos consciência de que as mudanças são necessárias, sabemos mal o que é que devemos fazer. Uau! Isso descreve perfeitamente a nossa angústia coletiva. Todo mundo concorda que a escola precisa mudar, mas ninguém tem certeza para onde. Existe uma paralisia enorme. Então, a obra dele não é um manual de instruções com respostas prontas. De jeito nenhum. E o prefaciador, o DBS, conclui de uma forma muito bonita. Ele diz que, por lidar com esses problemas que nunca morrem, o livro de Durkheim não é um manual a ser seguido, mas um amigo que consultamos porque tem sempre bons conselhos. Ele não nos dá a resposta, mas nos ajuda a fazer as perguntas melhores, a entender a profundidade do problema. Exatamente. Resumindo a grande ideia, então, a educação é infinitamente mais complexa do que o desenvolvimento pessoal. É o campo de batalha e o motor da sociedade, o processo vital e muitas vezes conflituoso pelo qual uma civilização inteira se molda, se reinventa e passa adiante seus valores, suas esperanças e também suas neuroses para a próxima geração. E para deixar uma última provocação no ar, a gente pode usar outra distinção que o Durkheim faz, que é crucial. Ele separa a ciência da educação da pedagogia. Certo. Para ele, a ciência, essa dupla de sociologia e psicologia, estuda o que educação é, como ela funciona na realidade. A pedagogia, por outro lado, é a reflexão prática, que pega esses dados da ciência e tenta responder o que a educação deve ser. A pedagogia é a ponte entre análise e ação.
É onde a gente decide o que fazer com tudo isso. Exato. Isso levanta uma questão muito importante para os nossos dias. Se a função da educação é criar o ser social que a sociedade necessita, e se a pedagogia é a ferramenta para decidir que ser é esse, como a pedagogia pode agir quando a própria sociedade está fraturada, polarizada, dividida em bolhas que não conversam entre si? Nossa. Quando não existe um consenso mínimo sobre os valores que a gente quer transmitir ou o tipo de cidadão que a gente deseja formar. Que ser social a escola deve construir? E talvez a pergunta mais difícil de todas, quem decide? Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.